laringe. O que nós temos a faringe? A faringe, nós já estudamos sistema digestório. Então, a gente tem aqui a comunicação com a cavidade nasal, nasofaringe. Com a cavidade oral, orofaringe, certo? E com a orelha média aqui, ó, osteofaríngeo da tuba auditiva. Tá ok? Depois da faringe, nós temos a laringe. Então, a laringe aqui, nós temos o esqueleto cartilaginoso, tá? Aqui, ó. Mesma posição aqui, ó. Cartilagem epiglote, cartilagem tireoide, tá? Que foi cortada aqui. Cartilagem cricoide. E aqui por dentro, ó, cartilagem aritenoide. Aqui, ó. Qual que é as partes da cavidade laringe? Então, a abertura aqui, ó, ádito da laringe. Entrou vestíbulo da laringe. Vestíbulo da laringe. Onde a gente tem a região da cartilagem aritenoide e a região da glote, tá? E depois a região infraglótica. Então, aonde a gente tem a região da glote, ó, a glote ela abre e fecha aqui, ó. Quando ela fecha, a gente tem a rima da glote, certo? E aqui, ó, no equino e nos cães, nós temos aqui, ó, o ventrículo lateral da laringe, que é esse buraco aqui. Então, a gente tem essa prega aqui, que é a prega ventricular, e essa... prega vocal, tá? Arrumando aqui, prega vocal, e essa aqui é a prega vestibular, ou ventricular. E o buraquinho ventrículo da laringe, tá? Igual no cão, ó. Prega vocal, ventrículo da laringe, prega ventricular. Então, ó, cartilagem, aqui, ó, epiglote, cartilagem aritenoide, cartilagem tireoide e a cricoide. Aqui, ó, cartilagem cricoide. Certo? Então, nas outras espécies, nós não temos o ventrículo da laringe. O que a gente vai ter aqui, ó? Os músculos da laringe. Então, entre a cartilagem cricoide e tireoide, músculo cricotiroide. Entre a cartilagem cricoide e aritenoide, músculo cricoaritenoideu dorsal. Tá? Só juntar o nome das cartilagens. Aonde a gente tem a prega vocal, se eu tirar a mucosa, eu vou ter o músculo vocal. Aonde eu tenho a prega vestibular, eu tiro a mucosa, eu vou encontrar o músculo vestibular ou ventricular. Certo? Então, aqui é laringe. Depois da laringe, eu tenho aqui, ó, traqueia. A traqueia é formada por anéis traqueais, unidos aqui pelo ligamento anular. E dorsalmente, os anéis traqueais, eles são abertos. Então, a gente tem aqui, ó, ele é aberto. Então, o que a gente tem aqui, ó, que fecha? O músculo traqueal. Então, a gente tem o músculo traqueal. Certo? Então, aqui, ó, músculo traqueal. Então, vimos a traqueia. E a traqueia a gente tem na região cervical, traqueia cervical, na cavidade torácica, traqueia torácica. Certo? Então, aqui nós já vimos tudo, né? Agora a gente vai ver aqui, ó. Então, a gente está falando de traqueia. Então, aqui é a traqueia. Depois da traqueia, se divide aqui em brônquios principais. Então, você tem o bronco esquerdo e o bronco direito, tá? E aqui, ó, nos suínos e ruminantes, nós temos esse bronco que sai da traqueia. Então, ele é chamado de brônquio traqueal, certo? Bronco traqueal. Então, aqui, ó. Bronco principal esquerdo, bronco principal direito. E aqui o bronco traqueal. Então, o bronco traqueal só tem no suíno e nos ruminantes, tá? Então, esse aqui é o suíno e esse aqui é o pulmão de um ruminante, ó. Bronco traqueal. Certo? Então, vimos os broncos. Agora, a gente vai ver aqui, ó, o pulmão. Então, o pulmão de cão, primeiro. Então, o pulmão de cão, primeiro, aqui a gente tem, ó, aqui, o ápice, né? O pulmão tem formato de pirâmide, então tem o ápice e a base do pulmão. Então, aqui é a região dorsal e região ventral. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, a face lateral, onde a gente tem a impressão costal. Então, a gente tem a face costal.
Região medial aqui, ó, tem contato com o coração. Então, face medial, a gente tem impressão cardíaca. E nessa região aqui, a gente tem a face diafragmática, certo? Bom, o pulmão, ele é dividido nessas partes aqui, que são os lobos. Então, lobos que são divididos aqui em fissuras. Então, as fissuras interlobárias que dividem o pulmão em lobos, certo? Essa região interna, onde está localizada o coração, o esôfago, a traqueia, essa região central aqui, nós chamamos de mediastino. E aonde está o pulmão, ó, e aonde entra e sai as estruturas, ó, artéria, veia pulmonar, aqui tudo, ó. Isso aqui nós denominamos de hino pulmonar, essa região, onde entra aqui as estruturas com o pulmão. Então aqui, quais são os lobos que a gente tem aqui? Quais os lobos que a gente tem então? A gente tem o lobo aqui do lado direito. Do lado direito tem mais lobos pulmonares. Então, ó, lobo cranial, lobo médio, lobo caudal e lobo acessório. Lado esquerdo, aqui é um só, tá? Que aqui tá quebrado, ó. Aqui é um só. Então, você tem o lobo cranial, parte cranial, lobo cranial, parte caudal e o lobo caudal. Certo? Então, são essas estruturas que a gente tem aqui no pulmão. Então, esse é do cachorro, esse aqui é do suíno, mesma coisa, ó. Lado esquerdo, lobo cranial, parte cranial, lobo cranial, parte caudal e lobo caudal. Lado direito, lobo cranial, lobo médio, lobo caudal e o lobo acessório, tá? Isso aqui é pequenos ruminantes, ó. Lado esquerdo, ó. Lobo cranial, parte cranial, lobo cranial, parte caudal e o lobo caudal. Lado direito, lobo cranial, parte cranial, lobo cranial, parte caudal, lobo médio, lobo caudal e o lobo acessório. Certo? E no equino, nós temos aqui, ó, lobo cranial e lobo caudal. Tanto do lado direito como do lado esquerdo, ó. Lobo cranial e lobo caudal. Única coisa que do lado direito a gente tem aqui, ó, o lobo acessório. Certo? Lobo acessório. Aí aqui nós temos, ó, o diafragma. O diafragma, ele tem formato de cúpula diafragmática, tá? Ele fica dessa maneira aqui, como se fosse uma cúpula, certo? Então a gente tem duas faces. Uma caudal e a outra cranial. Na caudal, eles têm contato com a cavidade abdominal. Então, a túnica serosa que a gente tem aqui é chamada de peritônio. Na face cranial, está em contato com a cavidade torácica. Então, a gente tem a túnica serosa aqui, que é a pleura. Tá? Então, toda essa parte muscular aqui, nós dividimos em porções, de acordo com as estruturas que está próxima. Então, a gente tem aqui. Então, aqui, essa região aqui, ó, porção costal, essa aqui está em relação ao externo, porção external, e aqui está em contato com as vértebras lombares, então, porção lombar. Essa região aqui, ó, transparente, aqui é chamada de centro tendíneo. E esta parte aqui, ó, esta e esta aqui, ó, nós chamamos de pilar. Então, esse aqui é o pilar dorsal esquerdo e esse aqui é o pilar dorsal direito, tá? Quais são as aberturas que passam, as estruturas que passam pelo diafragma? Veia cava caudal, então você tem o forame da veia cava caudal. Esôfago, você tem aqui o hiato esofágico. Artéria aorta e hiato aórtico. E o nervo aqui, que a gente tem nervando o diafragma, é o nervo frênico, tá? Então, esse aqui é o nervo frênico, ok? Acho que é só, né? Acho que não esqueci de nada.